Na aula passada, a gente começou a trabalhar e começou a falar um pouco sobre a equação do calor, né? Basicamente, o que consiste a equação do calor? Vamos supor que você tenha uma haste. A haste, na verdade, é um fio, sei lá, uma fita de metal, né? E essa fita tem comprimento L, né? Então você aquece essa haste. Esse aquecimento não precisa ser feito de forma uniforme, né? Você pode aquecer ela de qualquer forma, que desde que você consiga determinar a função. E aí, para um dado ponto x no intervalo, a gente vai chamar de u de xt a função que mede a temperatura dessa haste numa posição x no instante de tempo t. Tá? Aqui, esse eixo aqui não significa muita coisa não, tá? Mas, por exemplo, quando a gente olha para o domínio dessa função, se você coloca aqui o eixo x e aqui o tempo, então você tem que o x varia de 0 até L e o tempo é indefinido. Então, todo esse conjunto aqui vai ser o domínio da minha função, tá? Bom, aí o que acontece? Espera aí que está meio... O que acontece? Essa função aqui não dá para a gente determinar ela de forma explícita, né? Ou seja, a gente não consegue expor qual que é a lei de formação dessa função de uma forma direta. O que a gente consegue fazer, e o que eu fiz na aula passada? Foi mostrar que essa equação aqui, ou seja, essa função, ela satisfaz uma condição que é a seguinte. Você tem uma constante, a derivada segunda de u com relação a x, ela é proporcional à derivada de u com relação ao tempo, tá? Aqui eu tenho x variando de 0 até t, de 0 até L, perdão, e o tempo maior que zero. Na verdade, aqui você pode fechar, né? E você pode considerar dessa forma. Bem, e aí, o que acontece? A gente tem algumas condições iniciais, são chamadas condições de fronteira, né? Isso significa que quando você pega o domínio aqui, quando você pega o domínio do seu problema, ou seja, o domínio da função u, eu vou estabelecer condições que estão na fronteira desse conjunto aqui. Tá? Só essas condições de fronteira já vão dizer qual que vai ser o comportamento do sistema. Né? Então, a gente vai colocar que a temperatura nas extremidades vai ser sempre zero. Então, aqui a temperatura vai ser zero e aqui também a temperatura vai ser zero. Então, ou seja, quando x vale zero, a temperatura é zero. E quando x vale L, a temperatura também vai ser zero, independentemente do tempo. Outra coisa também que a gente vai estabelecer é o seguinte. Eu tenho uma temperatura inicial. Essa temperatura ela vai ser medida ponto a ponto. E aí, para determinar essa temperatura inicial, a gente vai definir isso como sendo uma função. Então, ou seja, a função que mede a temperatura no instante de tempo t igual a zero, ela é dada por uma função f de x. Tá? Aqui eu vou colocar o intervalo aberto justamente porque eu quero intervalo só no meio, já que nas extremidades eu já tenho uma temperatura que é zero, certo? Bom, o que acontece? Quando vocês forem resolver esses problemas, geralmente eles vêm na ordem, tá? Então, primeiro você tem uma equação diferencial, depois você tem as suas condições de contorno. Essas condições de contorno, elas aparecem na ordem, não por acaso, porque é igual eu falei para vocês na aula passada, é igual fazer um bolo. Quando você vai fazer um bolo, ou então uma galinhada, ou uma feijoada, né? É importante você definir a ordem que você vai fazer as coisas. Né? Por exemplo, você não pode fazer o seguinte, eu vou fazer um bolo. Aí primeiro eu coloco no forno, depois eu ponho farinha,
depois eu ponho açúcar e no final eu ponho ovo, que não vai dar certo. Então você tem que seguir uma ordem e se você respeitar essa ordem, no final das contas a gente vai ter a solução do problema de forma natural. Então tem que respeitar essa ordem aqui. Geralmente esses problemas aparecem. Geralmente a função aparece no final, tá? Bom, então o que a gente fez? Primeira coisa, para poder resolver esse problema, foi usar separação de variáveis, né? Então, o que a gente vai supor, vamos supor, que a solução do problema é dada dessa forma aqui, ó. Ou seja, eu vou supor que a minha função u de x, t, ela pode ser escrita com um x de x e um t de t. Isso aqui eu já fiz na aula passada. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver é a equação diferencial, tá? Só que na aula passada, a gente viu o seguinte, ó. Que quando você fala que k vezes a derivada segunda de u com relação a x é a derivada de u com relação a t, então eu vou ter que a derivada segunda de x com relação a x é t' sobre kt. Isso aqui vai ser igual a uma constante. Porque assim, se você tem uma função que está definida, x, que está definida no intervalo de 0 até L, porque o x, a variável pequena, varia de 0 até L, e você tem uma função t que vai de 0 até infinito, a única forma dessas duas funções serem iguais para todo conjunto aqui é se elas forem constantes. Tá? Então, eu vou supor que esses dois quocientes aqui são constantes. E aí, na aula passada, o que aconteceu? A gente fez dois casos. Fiz o caso em que a constante é nula e fiz o caso em que a constante é positiva. Né? Então, esses dois casos aqui, que foram vistos na aula passada, primeiro caso, a constante é zero. E aí, isso aqui vai dar uma solução nula. Xt igual a zero. E eu não quero a solução nula, tá? E o segundo caso, que é a constante positiva, também gera uma solução nula. Por que não pode ter essa solução nula? Porque eu tenho uma temperatura inicial. Então, por exemplo, se eu pego essa chapa nessa haste, e esquento ela a uma temperatura de 100 graus, não tem como eu falar que a temperatura sempre vai ser zero, em qualquer ponto, em qualquer tempo. Porque com certeza tem calor nessa haste, tá? Então, se tem calor, ou seja, se você esquenta, se você tem uma condição que você dá uma temperatura inicial, não tem por que você falar que a temperatura vai ser zero. Então, essas duas constantes aqui a gente não vai usar. Eu simplesmente vou desconsiderar o caso em que a constante é nula e o caso em que a constante é positiva. Tudo bem? Então, hoje, basicamente, assim, isso que a gente já fez na aula passada, né? Basicamente, hoje o que a gente vai fazer é o caso da constante negativa. Negativo? É, negativo. Então, hoje a gente vai trabalhar com esse caso aqui, ó. É o seguinte. Terceiro caso. Eu vou chamar de terceiro caso. Que é o caso em que a constante de separação ela é negativa. Aqui eu vou colocar que o lambda é diferente de zero, só para ficar claro que não necessariamente o lambda tem que ser positivo, tá? Eu só preciso do lambda que menos lambda quadrado seja negativo, que aí eu vou ter a constante de separação. E aí a gente vai resolver o problema, da mesma forma que a gente resolveu na aula passada, ou seja, você pega o problema e transforma numa IDO. Né? Você transforma numa IDO, resolve a IDO e depois você junta. Né? Antes de mais nada, a gente só tem que lembrar que eu vou supor que a minha solução é o produto das duas soluções aqui. Bom, então vamos lá.
primeira coisa que eu tenho é que eu tenho uma equação assim, né? x2' sobre x igual a t' sobre kt igual a menos lambda quadrado. Né? E aí eu vou pegar essa primeira parte e vou resolver, que é o seguinte. T' igual menos lambda quadrado kt. Certo? E aí a solução desse problema aqui, como eu já fiz várias vezes, eu já vou colocar direto a solução. É C1 e elevado a menos lambda quadrado k vezes t. Né? Em que C1 é uma constante arbitrária. Qualquer constante que você colocar aqui vai satisfazer essa equação. Tá? Porque aqui quando você deriva, ó, o menos lambda quadrado k cai e fica multiplicado pela própria função. Aqui é importante vocês lembrarem, observarem que o tzão, aqui o t maiúsculo, é uma função que depende da variável t, que é o tempo, que é essa função que está aparecendo nessa variável aqui. Tá? Então aqui está implícito que essa função depende da variável. Bem, bom, aí a gente tem que usar, também calcular o fato quando x duas linhas sobre x é igual a menos lambda quadrado, né? Então aqui eu vou ter assim, ó, x duas linhas sobre x é igual a menos lambda quadrado. Aí vai ficar assim, x duas linhas mais lambda quadrado x igual a zero, tá? E aí aqui eu já tenho uma solução imediata, que é o seguinte. Isso aqui está no apêndice, tá? Se vocês puderem dar uma olhada lá, mas a resposta vai ser assim, C2 cosseno de lambda x mais C3 seno de lambda x, tá? C3 seno de lambda x. Então tem uma segunda solução aqui. Essas duas funções satisfazem essa igualdade aqui, tá? Essa equação diferencial. Portanto, a minha solução, que é x vezes t, como está escrito aqui, ó. Como está escrito aqui, que é x vezes t, vai ser o múltiplo entre essas duas funções. Aqui eu vou só colocar o t primeiro, para ficar mais bonitinho, tá? Então isso vai ser C1 e elevado a menos lambda quadrado kt vezes x, que é C2 cosseno de lambda x mais C3 seno de lambda x. E aí aqui, ó, eu vou fazer uma multiplicação. Na verdade eu coloquei C1, tá certo, C1, C2, C3. Eu vou pegar essa constante e vou passar para dentro aqui. Né? Então vai ficar assim, então a minha função u de xt é i elevado a menos lambda quadrado kt vezes C1, C2, C3, C4 cosseno de lambda x mais C5 seno de lambda x. Então eu tenho essa equação aqui. Essa função aqui, ela satisfaz a primeira equação. Lembra que eu falei que a gente tem que resolver uma equação, fazer uma receita de bolo. Então, por enquanto, eu tenho uma função que satisfaz só essa primeira equação, a equação diferencial. Eu preciso pegar essa solução e substituir nessas duas, nessa equação, para poder determinar quem são as constantes, quem que é o lambda que está aparecendo aqui também. Então, você tem três equações para determinar três constantes, C4, C5 e o lambda que está aparecendo aqui. Tá? K, lembra que o K é do problema, né? Isso depende da densidade, da condutividade térmica e do calor específico do material que você está trabalhando. Né? Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa solução que eu tenho e vou substituir a minha segunda equação. Opa, que é u de 0t igual a zero. Ou seja, quando eu substituo x por zero, a minha função tem que zerar. Né? Então, substituindo isso em 2, o que eu vou ter é o seguinte, que u
Quando x é zero, então u de t aqui vai dar zero. Tá? Essa é a condição. E aí eu venho aqui na solução, e onde tem x eu troco por zero. Então, eu vou ter e elevado a menos lambda quadrado kt C4 cosseno de lambda vezes zero mais C5 seno de lambda vezes zero. Isso aqui é zero. Isso aqui é 1. Porque cosseno de zero é 1. Então, vai ficar o quê? Vai ficar C4 e elevado a menos lambda quadrado kt. Essa exponencial aqui, com certeza, é diferente de zero. Exponencial, tá? Então, só sobra, como eu tenho um produto aqui, o C4 ser zero, porque o cara está multiplicando um valor diferente de zero, né? Então, daqui, eu tenho que C4 igual a zero. Portanto, eu posso pegar o meu problema, que tinha essa solução, essa solução aqui, e simplesmente eliminar esse termo, porque a constante é nula, para satisfazer minha condição inicial. Então, eu vou ter que u de xt é igual... aí eu já vou colocar na ordem aqui, porque aqui está assim, né? Tá C5, esse aqui já vai zerar, então vai ficar C5 seno vezes isso. Só reescrevendo essa equação, vai ficar C5 e elevado a menos lambda quadrado kt vezes seno de lambda x. Tá? Vezes seno de lambda x. Então, ou seja, essa solução aqui, eu já substituí na primeira e na segunda. Ela satisfaz 1 e satisfaz 2. Tá? Agora vamos ver o que acontece se eu substituir em 3. Eu vou pegar essa equação e vou substituir em 3. Quando a gente substitui em 3, eu tenho que u de lt é zero. Tá? Ou seja, se eu pego essa função e troco x por L, isso vai zerar. Então, aqui vai ficar C5 e elevado a menos lambda quadrado kt vezes seno de lambda L. Tá? Esse, mais uma vez, esse é diferente de zero. E aqui a gente vai ter uma diferença. Por quê? Se você zerar o C5 aqui, você vai zerar toda a sua solução. Se o C5 aqui for zero, tudo aqui vai ser zero e aí você vai ter uma solução nula. Mas você não precisa fazer isso. A questão é essa, porque o seno, ele zera. Então, o que você vai fazer? Você vai supor que o C5 é diferente de zero e vai supor que o seno é zero, porque existem alguns valores que o seno zera, e aí você consegue determinar quem que é o lambda, né? Então, por exemplo, quando você está aqui no círculo trigonométrico e você pega os múltiplos inteiros de π, isso vai dar zero, né? Então, daqui o que a gente vai ter? Eu vou ter que o seno de lambda L é igual a zero. Isso implica que lambda L é um múltiplo de π. 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π e assim por diante. Da mesma forma que você tem menos π, menos 2π, menos 3π, menos 4π e assim por diante. Então, ou seja, esse número natural aqui, ele pode ser qualquer inteiro. Tá? Pode ser qualquer inteiro. Só que a primeira coisa que não pode ser é zero. Porque, por exemplo, se esse número n for zero, aqui você vai ter que o n é zero, então vai zerar. O L é diferente de zero, porque L é o comprimento da haste, né? Comprimento do fio, então também tem que ser diferente de zero, logo você vai ter que o lambda é zero. E esse caso a gente não está comparando. Tá? Então, a primeira coisa é, n é diferente de zero, pois lambda L tem que ser diferente de zero também. Tá? Então, por enquanto, eu vou considerar... Deixa eu pegar outra folha aqui, que é mais fácil. Deixa eu escrever de novo aqui. N tem que ser diferente de zero, pois
lambda L é diferente de zero, tá? Só que aí o que acontece? Aqui, ó, como eu estou falando que lambda L é igual a nπ, então o meu lambda vai ser nπ sobre L. Por exemplo, ó, o que vai acontecer aqui? Quando você pegar um valor negativo, e esse valor sair para fora, ele vai pertencer à mesma classe, ou seja, vão ser as mesmas funções que vão resolver o problema. Então, por exemplo, se eu vou escrever assim, ó, os valores n e menos n menos n, geram soluções equivalentes, tá? Pois, o que acontece? Na minha solução aqui, ó, opa, deixa eu subir um pouquinho aqui. Na minha solução eu tenho seno de lambda x, né? E aí se você trocar o lambda por nπ sobre L, o que vai acontecer? Quando você faz constante vezes seno de menos n π x sobre L, tá? Ou seja, se eu pegar um número natural e um número inteiro, né, positivo e negativo, o que vai acontecer, sei lá, se eu pegar 3 e menos 3, ele vai gerar a mesma solução. O que vai acontecer é que como a função seno é uma função ímpar, esse menos sai para fora. Então aqui vai ficar menos C5 seno de n px sobre L. Tá? Que é a mesma coisa que vai estar gerando aqui. Então aqui você tem, ó, sei lá, uma constante também. Aqui você pode chamar isso aqui de C6 vezes seno de npx sobre L. E aí, ó, é a mesma coisa. Você tem constante vezes o seno, constante vezes o seno. Então, ou seja, a gente vai fazer o seguinte, ao invés de a gente considerar todos os números inteiros, eu vou considerar só os naturais. Tá? Então, portanto, consideraremos somente os números pertencentes aos naturais. Aqui eu vou colocar um asterisco, mas na verdade o n natural começa em 1. Tá? Tem muita gente que já usa números naturais começando no 1. Tudo bem, aqui, essa parte eu acho que é uma parte que talvez gere um pouco de dificuldade. Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper, tá? Bom, então, a partir daqui, o que acontece é que eu vou considerar as minhas funções dessa forma aqui, ó. Né? O que vai acontecer? A minha função u de x de t. Então, o que vai acontecer? Ó? Para cada n pertencente aos naturais, temos uma solução que aí, ó, quando eu olhar para a solução geral, que é essa aqui, eu vou trocar o lambda por n π sobre L. E aqui também eu vou trocar o lambda por n π sobre L. Então eu vou ter uma constante e elevado a menos. Aí eu vou trocar o lambda. Vou trocar o lambda por n π sobre L. Então vai ficar n ao quadrado, π ao quadrado, kt sobre L ao quadrado, vezes o seno de nπx sobre L.
Porque assim, esse NP sobre L nada mais é do que o lambda, né? Então eu estou trocando aqui. E aí, essas soluções eu vou anexar, porque para cada número natural, você tem uma solução diferente. Logo, a constante que vai aparecer aqui, ela vai ser uma constante que vai depender desse n. Eu vou indexar o n aqui só para indicar que essa constante ela depende da posição. Né? Para cada número natural, eu vou ter uma função que é diferente. Então, para cada número natural, eu também vou ter uma constante que é diferente, porque as funções mudam. E aí eu vou indicar isso aqui. Tá? E essa UN, em que o N satisfaz 1, 2 e 3, que são essas condições que foram dadas inicialmente aqui. Né? 1, 2 e 3. Falta satisfazer a terceira, né? Ou seja, eu preciso determinar quem são esses CN, né? Ou seja, para cada número natural, quanto que vale esse CN aqui? Para determinar a última constante, a gente joga na última condição de contorno, né? Ou seja, eu vou pegar minha função e vou trocar o zero, o t por zero, para ver o que acontece, né? Bom, quando você faz isso, quando você pega isso e substitui na condição 4, então o que eu vou ter é o seguinte, que o n de x0, então aqui eu vou pegar o t e vou trocar por zero. Isso vai ser Cn do seno de npx sobre L. Tá? E aí, lá na condição, fala que isso é dado uma função f de x. Só que aí está o problema, né? Aqui que a gente entra na parte mais delicada do curso, né? Que até então é a parte mais delicada, né? Isso aqui nem sempre é verdade. Na verdade, isso aqui nunca vai ser verdade. Porque se eu pegar uma função exponencial, não tem como ela ser o seno. Se eu pegar uma função reta, não tem como ela ser seno. Então, isso aqui não se verifica, tá? Ou seja, essa condição aqui não dá para a gente determinar qual que vai ser essa constante imediatamente, independente da função que estiver aqui. Ah, mas é porque assim, o que a gente está querendo aqui é determinar uma solução geral para uma condição inicial genérica, tá? Como eu quero uma condição inicial genérica, chamando dessa de f de x, então eu não posso depender dessa função. Como essa função é genérica, não tem como essas duas serem iguais, porque aqui eu tenho uma função genérica e aqui eu tenho um seno. E aí qualquer função que você colocar, que seja um cosseno, x mais 1, uma reta, uma exponencial, uma coisa desse tipo assim, não vai dar certo, tá? E isso aqui não se verifica. E aí aqui a gente entra na parte mais delicada, que é a parte mais importante, que é o seguinte, não se verifica, mas o que acontece? Essas soluções que estão aparecendo aqui, elas são soluções, elas satisfazem 1, 2 e 3 lá das condições iniciais, independentemente do valor de n, né? E aí, em uma das aulas passadas, a gente viu o seguinte, se você pega duas soluções desse problema e soma, ela continua sendo solução. Se você pega 3 e soma, continua sendo solução. Em geral, se você pegar infinitas soluções, elas vão continuar sendo soluções, né? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer, que é a parte mais importante do curso, é, pelo teorema, na verdade é pelo princípio da superposição, se eu somar todas essas funções aqui, isso ainda é solução, tá? Então, ou seja, a soma infinita quem que é a soma infinita? Eu vou chamar de U agora, que vai ser a soma de todos esses UN, com N variando de 1 até infinito, também é solução.
tá? Também vai ser a solução. Então, quem que é o meu U aqui? Vai ser igual a somatória, com n variando de 1 até infinito. Aí o n é Cn elevado a menos n ao quadrado, π quadrado, k, t sobre L ao quadrado, vezes seno de n πx sobre L. Tá? Sobre L. E tem essa soma aqui. Então, ou seja, ao invés de a gente considerar cada uma das soluções, a gente vai considerar a soma, que é a diferença desse curso. Tá? Essa aqui é a jogada de mestre, que essa aqui é a grande sacada da teoria que envolve a série de Fourier. Tá? E aí, quando eu pego isso aqui e substituo lá na condição 4, eu vou ter que o U de x0 vai ser a minha função f de x. Só que aqui, então onde tem t, eu vou trocar por zero, que é só aqui, ó. Essa exponencial vai ficar elevada a zero. A exponencial aqui vai ficar elevada a zero e aí sobra só o Cn. N variando de 1 até infinito. E aqui eu tenho Cn, seno de n πx sobre L. Tá? Isso aqui, quando vocês olham isso aqui como sendo uma função f de x, nada mais é do que a série de Fourier. Tá? Eu tenho uma série de Fourier, intervalo de 0 até L. Né? Isso aqui foi dado como exercício. Deixa eu só ver qual que é o exercício que é aqui. É o exercício 1.5 lá da apostila, né? Pelo exercício 1.5, pelo exercício 1.5, que eu vou ter que o Cn é 2 sobre L, integral de 0 até L, f de x, seno de n πx sobre L, dx. Tá? Ou seja, eu consigo determinar quem é a última constante que me faltava. Né? Essa constante, ela vai entrar aqui na solução final, que é o que me faltava. Então, assim, a gente não consegue uma expressão muito simples dessa função. Eu consigo ela como uma série, mas aí qualquer computador que você tiver, na verdade, assim, qualquer celular de 2015 para cá sabe fazer essa conta, tá? 2015 não, 2010, né? Então, a minha solução geral vai ficar assim, ó, U de xt é somatório, com n variando de 1 até o infinito, do Cn multiplicado pela exponencial vezes o seno. Essa vai ser a solução final, ou seja, essa função satisfaz todas aquelas 4 condições, tá? Então, assim, não sei se vocês ainda estão aí, né? Mas enfim, embora isso aqui pareça uma coisa bem complicada, igual eu falei para vocês, isso aqui é quase, digamos assim, é quase o ápice do curso de todos os cursos de cálculo, né? Quando você consegue determinar uma solução de uma equação tão complexa, né? Isso aqui, igual eu falei para vocês, é difícil, tá? Não vou falar para vocês, não, isso aqui é fácil de fazer, é difícil, demora. Toda vez que eu vou dar o curso de cálculo 4, às vezes eu fico pensando assim, nossa, como é que é isso aqui mesmo? E aí sempre tem algumas perguntas que são meio capciosas que às vezes eu demoro para responder, porque é difícil, não é uma coisa fácil. Mas é possível de ser feito, tá? É possível de você determinar essas soluções de forma analítica. São poucas as equações que você consegue resolver analiticamente, tá? Essa aqui é uma delas que dá para resolver.
Mas é igual eu falei, tem que seguir a receita de bolo, né? Você segue a receita de bolo, faz o passo a passo, aplica algumas equações ordinárias e assim por diante, consegue resolver. Tudo bem? Esse material... Cachorro. Gritando aqui com o meu cachorro. Esse material aqui já está disponível para vocês, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Lá no Moodle, eu coloquei aqui os problemas de valor de contorno, né? Tá basicamente tudo explicado aqui, né? Tem alguns exercícios, exercício 2.1, 2.2, 2.3, e aqui tem a equação do calor, né? Tá explicado como que faz, tudo direitinho. É a mesma coisa, né? Que eu falei hoje, mas está escrito aqui direitinho. E aqui tem a solução final, tá? Deixa eu conferir aqui, ver se está certo. Bom, enfim, essa aqui é a solução. E aí, tem alguns exercícios para serem feitos, 2.4, 2.5 e 2.6. Os exercícios 2.4 e 2.5 é só você trocar a função f. Né? Então, você não tem muito o que fazer. Você vai pegar a sua função f, integral, tá? No exercício 2.6 tem que resolver de novo, né? Porque tem umas condições diferentes. Né? Aqui você tem condições na extremidade que são um pouco diferentes. Aí, na próxima aula, que é a aula de segunda-feira, eu vou falar sobre a equação da corda. A equação da corda está tudo explicado aqui, tá? Então, só me perdoem aqui porque eu não terminei de fazer um desenho. Eu tive que copiar ele do livro, mas na próxima aula eu termino de fazer ele, tá? Eu até comecei a fazer ele. Deixa eu ver aqui. Ele está mais ou menos pronto aqui. Dá um pouquinho de trabalho, na próxima aula eu termino, tá? Bom, aí tem como que faz para deduzir a equação da corda. E aí eu chego no problema, né? Você tem que resolver esse problema sujeito a essas condições. É bem parecido. A ideia da resolução é bem parecida, você tem que seguir uma receita de bolo. A diferença é que aqui a gente tem uma condição a mais, tá? Você tem uma condição que você tem uma velocidade inicial, que é uma posição inicial, a velocidade inicial. O nosso problema tinha só a posição inicial. E aí resolve, tudo isso eu vou falar na próxima aula, papapá. E aí tem alguns exercícios, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e só, tá? Então, para a próxima aula já tem a matéria, dê uma olhada, e aí na próxima aula eu falo sobre isso. Bom, vou parar de apresentar aqui. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão aí ainda? Eu tô. Eu Ah, acho. tá. Eu acho que foi boa. Exatamente o que o Renan falou. São poucos que dá para resolver. Então, assim, na verdade, o que parece que é muito difícil, mas assim, o fato de ser muito difícil faz, na verdade, ficar mais simples, porque como é muito difícil, significa que existem poucos que dá para resolver. Então a gente vai trabalhar com esses poucos que dá para resolver e nós vamos resolvê-los, tá? Alguma dúvida, pessoal, aqui com relação? Tá difícil que não consigo. Assim, ele é difícil, mas tem que dar uma olhada, assim, não é uma coisa que você vai aprender de uma hora para outra. Por isso que eu adiei a prova. A prova estava marcada para a semana que vem, eu posterguei ela porque essa matéria realmente é mais difícil, tá? Mas é uma matéria interessante. Bom, pessoal, então tá. Então, como se ninguém tem mais dúvida aí, eu vou parar de gravar aqui. E aí a gente se vê na aula que vem, tá?